Alô, minha gente! Estamos aqui para mais uma live, né? Com um convidado muito especial. Vou esperar as pessoas irem chegando, né? Enquanto eu puder, eu vou acenando aqui para as pessoas que estão vindo, né? Andrezinho Corsini e outras duas pessoas. Nossa, tem gente, tá? Vamos chegando, minha gente, vamos chegando. Vamos chegando, e eu virei aqui, qualquer coisa que eu fiz aqui diferente, pera aí, que eu vou virar isso aqui de volta. Como é que eu faço para virar isso de volta? Já achei. Eu sou meio enrolado, tá, gente? Vamos ver quem já está chegando aí, ver se o nosso convidado entra, né? E assim que ele entrar... Bom, já são 17 horas. Podem chegar, minha gente. Nossa, Andrezinho de Caxambu, é isso? Maravilha. Ingrid Castro, de Vitória, maravilha. Professor Jimmy de Santos. De Santos, é. Ai, gente, que maravilha. Deixa eu ver se o convidado aqui já chegou. Vamos lá. Pois é, minha gente, essa live eu achei de suma importância, né? Para nós da classe, né? Em função até... Clóvis Jurado, meu sócio da Casa de Dança Carlinhos de Jesus em São Paulo. Um abraço, Clóvis. Tiago Mastra, meu irmãozinho, que bom que você está aí. Tiago Mastra, um grande cantor, né? Aqui do interior do estado do Rio de Janeiro, vai estar comigo num festival muito importante, que é o Festival Brasil de Todos os Ritmos, que aconteceria agora presencialmente, mas foi adiado para a gente fazer, foi adiado para agosto, né? E a gente está fazendo Casa de Todos os Ritmos, encontrando com todos os artistas envolvidos. Olha, meu convidado já chegou, já vi ele aqui, né? Vou colocar... Eu já fixei ele aqui na margem, tá? O meu convidado, vou chamá-lo aqui. Deixa eu ver se ele vai pedir... Vai solicitar aqui. Carol Villanova, minha filhota, minha assistente, meu braço direito, esquerdo. Trabalhamos juntos. Minha diretora já está aqui também. Deixa eu ver a solicitação do Tiago. Villanova e Brandão. Solicita aí, Tiago. Eu não estou achando, eu sou meio atolado. Eu vejo a solicitação aqui, clico em cima. Quando eu não vejo a solicitação, não sei como convidar a pessoa. Faz aí a solicitação novamente, Tiago. Oh, meu Deus. Gente, desculpa. Tiago, cadê você? Tiago! Alguém sabe me dizer como é que eu posso chamar, sem ele solicitar, como é que eu posso colocá-lo aqui? Ah, tá aqui, já vi. Tá aqui. Chamei. Vamos lá. E aí, Carlinhos? Meu filho!
Que prazer. Eu já pedi desculpa a todo mundo, porque eu sou meio atolado, cara. Se não for naquilo que eu estou acostumado a fazer, quando sai, eu fico nervoso, né? Fico meio atolado aqui. É isso Mas aí. que bom te ver. Você está saudável, com a fisionomia maravilhosa. Tô engordando aqui nessa quarentena, né? Desculpe estar te incomodando, mas quero É primeiro te isso, cara. agradecer por essa participação, por você ter aceitado o meu convite, meu irmão. Isso é muito importante, estamos vivendo um momento muito difícil. E eu até fixei aqui, para você ver. Galera, olha só, embaixo, fixado, está o Vila Nova e Brandão Advogados. Ele tem umas lives no YouTube, ele fala muito, né? É no YouTube, né? Eu te sigo É sempre. no YouTube, isso, E no Instagram nossa também. página. Isso, no Instagram e no YouTube. No YouTube é o nosso canal. Nós temos um canal VNB TV. É um canal onde nós falamos sobre direitos de uma forma simplificada, no linguajar acessível a todos. E a nossa missão é auxiliar as pessoas, esclarecer seus direitos para que elas possam exercer plenamente aí a sua cidadania. Carlinhos, eu gostaria de agradecer aqui o convite. Fico muito feliz em te ver bem aí, ver corado, já pegando o solzinho aí na sua piscina. Bem moreno, né? Estou moreno. Tá moreno. Que bom que você se recuperou aí, está se recuperando, está se cuidando. Vamos lá, vamos em Que frente bom, aí. meu irmão. Fico muito feliz também de estar aqui. E o Tiago, bom, ele já se apresentou, já falou, né, das lives dele, que eu sigo sempre, mas ele é meu advogado particular. Todos os meus assuntos, né, referente a contratos, a qualquer dificuldade que eu tenha, é o Tiago quem me assiste, e muito bem. Não é porque você está aqui, você sabe muito bem da minha admiração e mais Claro. importante, da minha confiança na Vila Nova e Brandão Advogados. Você sabe muito bem disso, né? Obrigado, Bom, Carlinhos. gente, nós vamos aqui falar sobre 3 assuntos, né? Não que a gente não possa falar outros, mas aluguéis de espaços culturais e de academias. Depois, o auxílio cultural, o projeto de lei 1089/2020, né? E sobre o ECAD, né? Sobre pagamentos, a gente pode até entrar em outras taxas, de repente. E a questão trabalhista. Eu não divulguei a questão trabalhista, mas ela também estava na pauta, peço perdão, mas a gente vai falar sobre isso também. E eu queria já te fazer uma pergunta. Eu fiz aqui algumas anotações, né? Muitas academias e espaços culturais estão com dificuldades de pagar o aluguel em razão do fechamento por conta da pandemia do Covid-19. Isso é notório, todo mundo já conhece. Existe alguma medida que pode ser tomada para reduzir ou suspender o aluguel? Sim, é muito importante essas pessoas, né, que vivem da cultura entenderem que quando elas firmam um contrato de locação e vai tudo bem, né, a sociedade vai andando bem, ela assumiu ali direitos, obrigações e deve cumprir. Só que sobreveio nessa questão da pandemia um fato extraordinário, um fato imprevisível, que impediu desses espaços, dessas academias de dança, de funcionarem. Então, assim, existe um decreto municipal aqui no Rio de Janeiro, um decreto do governo do estado, que está impedindo o uso desse espaço que foi alugado. Então, o que acontece? Quando a pessoa alugou esse espaço, ela tinha o objetivo de atingir a finalidade daquela locação. E por conta desses decretos que impedem a posse do imóvel, o uso da posse do imóvel, obviamente que essas pessoas que vivem da cultura estão impedidas de terem uma renda e continuarem assumindo esse compromisso. Então, aquela normalidade contratual que se tinha ali na assinatura do contrato, ela fica desequilibrada em razão da pandemia, desse fato extraordinário. Então, é possível, sim, a legislação considera que essa pandemia torna esse contrato para uma das partes, no caso, o locatário, né, o responsável por espaços culturais, por essas casas de dança, ele torna esse contrato muito oneroso, muito pesado. Então, em razão disso, de ser um fato imprevisível e de tornar esse contrato muito pesado, que impacta diretamente
pela não possibilidade de utilização da posse desse imóvel, é possível renegociar e até suspender ou rescindir o contrato de locação. A nossa orientação, Carlinhos, é que inicialmente seja feito através das partes, que elas entendam esse período de dificuldade que todo o mundo vem passando e compreendam a questão da solidariedade ali entre locador e locatário, compreendam o cenário de dificuldade. O locador, obviamente, tem que entender que se ele deixar de alugar aquele espaço, aquela casa de dança, o espaço cultural que seja, ele vai ter uma grande dificuldade de alugar isso nesse período da pandemia, então tem que ter um equilíbrio aí desses interesses e as partes devem inicialmente buscar esse diálogo, essa mediação e encontrar juntas uma possibilidade de reduzir, de rever esse contrato, de renegociar, reduzindo o valor do aluguel. E vem cá, e se por um acaso, né, o dono do imóvel não quiser reduzir o aluguel, for irredutível? Se acontecer das partes não conseguirem dialogar juntas, é muito importante entrar um advogado especialista nessa área de locações, para também, antes de pensar em acionar o Poder Judiciário, para que ele busque tentar resolver essa renegociação do contrato. E ele pode se fazer valer da notificação extrajudicial, que é uma medida que tem se tornado muito eficaz. Temos conseguido resolver muitos contratos de locação através de uma notificação extrajudicial, que nada mais é do que um documento que vai ser enviado para o locador, fundamentando nos artigos de lei a necessidade de se renegociar esse contrato e demonstrando que, se isso não for feito de forma amigável, isso vai desaguar no Poder Judiciário. Então, assim, é muito mais rápido, mais econômico e o resultado é muito satisfatório para ambos os lados, locador e locatário, quando eles juntos tentam resolver isso amigavelmente. Porque outorgar isso para o Poder Judiciário é muito caro, é demorado e o resultado pode não satisfazer nem o locador e nem o locatário. Então, um advogado habilitado com essa notificação extrajudicial, ele tem mecanismos para resolver, para renegociar esse contrato. Então, assim, o que é muito importante, os profissionais da cultura, né, que estão nessa dificuldade que se apresenta, refletir qual o caminho que ele pretende seguir durante essa travessia aí da pandemia. Ou seja, suspender o contrato de locação para manter aquele espaço para ser reutilizado no futuro, reduzir o valor do aluguel, utilizando esse espaço de uma forma menor, alternativa, ou se é o caso dele rescindir esse contrato de locação e aguardar aí o que se vem pela frente. Então, assim, é importante que esses profissionais façam essa reflexão para saber qual é a necessidade deles, qual o caminho que eles devem e querem seguir para que essa negociação seja mais eficaz. E os artistas, dançarinos e profissionais da cultura também têm direito a diminuir o seu aluguel residencial, né? Isso também se aplica, no caso, eu pago o aluguel da minha casa e eu não estou trabalhando, minha academia está fechada, reduziu o aluguel lá e tal, mas eu não tenho como pagar o aluguel da minha residência. Se aplica da mesma forma? O entendimento para esses espaços culturais, casas de dança, o argumento principal é a inviabilidade do uso da posse do imóvel por conta dos decretos municipais, do governo do estado. No caso do artista que tem um aluguel, ele, ainda que ele esteja utilizando esse espaço, ele pode negociar se ele conseguir comprovar que ele perdeu aquela renda dele ali. Eu tenho postado aí no nosso Instagram muitas notícias, muitas decisões judiciais que vêm se apresentando de redução do aluguel para pessoas físicas, sim, ou seja, para os contratos de locação residencial. Eu estava lendo essa semana uma notícia de uma grande imobiliária aqui no Rio de Janeiro, que administra uma centena de carteira de locação, que eles estão aconselhando os locadores, que tem muito locador que também a gente tem que analisar, como eu falei, ambos os lados. Tem muito locador que
que vive só daquela renda do imóvel, é um imóvel que foi adquirido para ele fazer como uma espécie de aposentadoria dele, então tem que ser analisado caso a caso. Então, voltando para esse exemplo da imobiliária, essa imobiliária recomendou aos locadores, tinha uma gama de locadores irredutíveis com relação a diminuir, reduzir o valor do aluguel, e ela recomendou que eles refletissem sobre essa necessidade de redução por conta de uma dificuldade de alugar esse imóvel para uma terceira pessoa se ele desfizer aquela locação. Então, para os locadores, para os donos de imóveis, eles têm que refletir sobre essa questão. Ou diminui o valor do aluguel, ou perde esse aluguel e vai encontrar uma dificuldade de alugar lá na frente e ainda vai ficar com condomínio, aí muitos têm condomínio, IPTU, taxa de incêndio para pagar. Respondendo a sua pergunta, sim, também é possível se utilizar da legislação para renegociar, reduzir o valor do aluguel residencial, desde que comprovada a sua diminuição da sua renda. Isso está muito ligado, Carlinhos, aos deveres de cooperação, de solidariedade, de lealdade e de boa-fé contratual, que são princípios que norteiam um contrato de locação. Então, as partes têm que chegar num consenso, porque senão isso deságua no Poder Judiciário, e o Poder Judiciário vai reduzir, vai dar uma decisão, e isso pode, como eu falei, não atender nem a outra, que podem resolver amigavelmente essa questão. Maravilha. Eu vou mudar o tema agora, na pauta. Eu vou falar sobre o auxílio cultural. Projetos de lei. Existem projetos de lei para apoio aos espaços culturais e casas de danças? Existe sim, Carlinhos. Eu fiz até uma pesquisa. Tem o PL 1089, que foi esse que você mencionou, de 2020. Ele está tramitando no Congresso Nacional. É um projeto muito importante porque ele visa atender não só o artista ali, pessoa física, como também o produtor cultural, aquela pessoa que está batalhando ali para manter um espaço cultural, no seu caso, por exemplo, uma academia de dança, como muitos outros profissionais aí no Brasil. Esse projeto prevê, é como se fosse uma espécie de auxílio emergencial para o artista, tá? Ele prevê um auxílio para o artista de R$ 1.045 por mês, uma espécie de subsídio para aquele artista que não tem carteira assinada, que vive de cada trabalho, né, dependendo de se vai fechar um contrato para um trabalho, uma produção cultural, esse artista teria direito, se aprovado o projeto, a valor de R$ 1.045 por mês. Tá? E também casa de dança, espaço cultural, de Pilates teatro. Também, eu vi aqui uma pergunta, né, de Pilates também, quer dizer, está incluída nessa... Pilates, pelo que eu entendi aqui do projeto de lei, não. Pilates não. Tem que ser alguma coisa ligada à cultura, à arte. Então, por exemplo, cinema, teatro, alguma biblioteca voltada para essa questão da cultura, casas de dança. Nesses casos, esses espaços, de acordo com o projeto de lei, teriam benefício para manter esse compromisso de funcionamento aí enquanto as atividades estão suspensas no valor de R$ 10.000. Então, esse é um projeto muito importante, a meu ver, que eu acho que o seu prestígio aí é muito importante, você estar se colocando à disposição, depois de ter passado por uma questão muito séria de saúde, mas se utilizando do seu prestígio para informar a classe da cultura, os artistas, para que eles se unam em torno desses projetos que estão tramitando no Congresso Nacional. Então, eu acho que vale aí uma pressão para os deputados, para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal, para que coloquem a tramitação desse projeto com urgência, para que eles sejam votados e aprovados. Além desse projeto, diga. Além desse... Uma pergunta aqui é do Clóvis Jurados. Clóvis Jurados é meu sócio da Casa de Dança lá em São Paulo. E eu sei que ele está envolvido num grupo, né, de proprietários de academia, de profissionais de dança, né? E lutando pelo PL, né, pela aprovação do PL 1089/2020. Ele faz uma pergunta interessante aqui, ó. A aprovação, valeu, Clóvis, com a presença aí, mano.
A aprovação na Câmara e no Senado se faz por maioria simples dos votos? Olha, eu confesso que eu não sei te responder a pergunta porque eu não sei qual é a natureza desse projeto de lei. A princípio, os projetos são por maioria simples, tá? Agora, eu não sei se esse tem alguma especificidade, seria por maioria absoluta, mas eu posso pesquisar e responder depois aí, você divulgar no seu Instagram. Tá bom? Além desse projeto, Carlinhos, eu pesquisei que tem um outro projeto, que é o projeto 1075 de 2020, que esse é para garantir o pagamento de um salário mínimo a todos os trabalhadores da cultura durante a pandemia. E tem também um outro projeto, já é o terceiro projeto, que é o projeto 1541 de 2020, cujo objetivo é suspender a cobrança de impostos federais nas áreas de arte e de cultura. Então aí temos 3 importantes projetos tramitando e é importante que essa classe se una para cobrar isso lá do Congresso Nacional para que seja aprovado e para que a cultura se mantenha viva aí, muito importante para o nosso país. Que legal, então, né? São 3 grandes projetos, São o 3 projetos. 1075, 1089 e o 1541 todos 3/2020. Né? Isso É aí. bom a gente tomar conhecimento disso, e inclusive até, Tiago, será muito bem-vinda a sua explanação a respeito disso, ou então a gente pode ver lá se acompanhar numa dessas lives, lá no Vila Nova Brandão Advogados, né? Eu sei que você está sempre colocando coisas que são muito inerentes, são muito importantes para a gente estar se informando. Né? Olha, o Clóvis me informou aqui que o 1089 foi apensado ao 1075. Eles têm uma finalidade quase que a mesma, né? Sim, esses dois são bem parecidos mesmo. Exatamente. Aí já foi apensado. O que a classe artística, o que nós profissionais podemos fazer para pressionar os parlamentares votarem nesse projeto? Eu até perguntei porque tem um amigo meu que ele trabalha no Congresso Nacional e ele não me respondeu a tempo, que era exatamente isso que eu gostaria de trazer para vocês. A minha pergunta para ele foi qual a forma mais eficaz de fazer essa pressão. Porque uma coisa é você mandar um e-mail ali para o parlamentar, o autor do projeto, mas que ele dependa de uma maioria para a aprovação desse projeto. Ele não me respondeu a tempo, então eu vou ficar aí devendo para você 2 questões. Saber qual é o tipo de lei, para a gente saber qual é a maioria para a aprovação desse projeto e qual a forma mais eficaz para pressionar, para a classe artística pressionar. Eu me comprometo nessa semana aí de te passar isso e você vai fazer um vídeo aí no seu Instagram, eu faço no meu, para divulgar para a classe artística o que eles podem fazer para que esses projetos sejam logo tramitados e aprovados. Maravilha. A Cris H. Vieira 81 pergunta se será necessário pagar a diferença do aluguel pós-pandemia. Olha, isso depende muito da negociação. As negociações que eu tenho participado não tem esse compromisso de ter que pagar isso lá na frente, porque isso, na verdade, não é uma redução de um aluguel, não é um desconto de aluguel. É, na verdade, uma cobrança parcial para se colocar lá na frente. Essa pergunta seria nesse sentido. A negociação que se tem feito é no sentido de fato, reduzir o valor do aluguel enquanto perdurar a pandemia, porque não faz sentido os profissionais de cultura estarem sofrendo sem uma renda mínima e chegar lá na frente, quando tiver que abrir, vão ter que assumir um compromisso de uma redução que foi feita, que na prática não é uma redução, né? É uma cobrança parcial que é colocado lá na frente o retorno dessa cobrança. Tá? O ideal é a redução do valor do aluguel mesmo, tá? Porque senão não vai resolver o problema da classe. Tá. Vamos falar do ECAD? Vamos. Eu coloquei ECAD na pauta, mas pode ser qualquer outra taxa. Eu pago o ECAD mensalmente e quando eu já estava com a academia fechada, eu paguei uma parcela do ECAD. Uhum. Né?
como é que se resolve isso? Quer dizer, se eu estou fechado, eu não estou executando nenhuma música. Uhum. Todas as academias estão fechadas. Então, essa taxa de 600 e pouco por mês, Uhum. essa taxa paga, como é que é? Eu posso rever isso? É justa essa cobrança? É muito boa essa pergunta, porque é exatamente isso. O fato gerador, ou seja, aquilo que justifica o pagamento dessa taxa, que é uma taxa de direito autoral pela execução de música, né? Simplesmente falando assim. Então, o que justifica o pagamento dessa taxa é a execução pública dessas músicas. Então, academias de dança, espaços culturais, casas de show, todas essas entidades que estão fechadas em razão da pandemia do novo coronavírus, eles não estão executando publicamente essas músicas. Então, essa justificativa já perde a sua razão de ser. Então, não deve pagar o ECAD. Inclusive, eu fui pesquisar a respeito dessa questão, Carlinhos, e eu verifiquei que o ECAD já se pronunciou. Eles emitiram aqui uma manifestação através da sua coordenadora Isabela Guimarães, dizendo que eles não vão cobrar a taxa em razão desses decretos municipais e estaduais, das casas de dança, dos espaços culturais, dos eventos, né, que promovem música. Eles não vão cobrar, considerando exatamente isso que eu falei, porque não está tendo a execução pública de música. Ela falou, inclusive, nessa nota do ECAD, que parece que a cobrança do mês de abril saiu antes da publicação desses decretos. Então, por exemplo, se você recebeu alguma cobrança aí referente ao mês de abril, você pode mandar um e-mail para o ECAD para pedir a suspensão desse pagamento, tá? Inclusive, eu até separei aqui, o ECAD pede que essas solicitações sejam feitas através dos seus diretórios regionais. Eu vou depois colocar aqui nos comentários os e-mails de todos os ECADs de cada estado para as pessoas que estiverem nessa situação entrarem em contato, porque o ECAD já se pronunciou que não vai haver cobrança dessa taxa durante a pandemia, ou seja, enquanto perdurarem esses decretos de suspensão dessas atividades dos espaços culturais. Foi importante medida o ECAD ter se pronunciado a respeito dessa questão. E é lógico que se não está tendo cobrança, as casas não estão funcionando, os artistas não estão recebendo. Isso é ruim também, né? Mas eles podem entrar com recurso na 1089, né? Sim, podem entrar com recurso. Agora, lembrando também, porque assim, eu quando fui me debruçar sobre esse tema, eu fiquei pensando que, na verdade, aí são duas classes artísticas que saem perdendo, né? As casas de dança, os espaços culturais, as casas de show, perdem por não poder funcionar e não estarem tendo receita, e por outro lado, os nossos amigos aí, os nossos músicos também deixam de receber por conta de não estarem se executando publicamente essas músicas. Mas eu verifiquei que muitos artistas têm recebido, continuam recebendo a taxa do ECAD através de rádio, televisão, das plataformas de streaming. Então, os músicos ainda que não que vão ficar um período sem receber essas taxas dos espaços culturais, eles mantêm o pagamento através das mídias, né, do streaming, do rádio, da televisão, da publicação dessas músicas deles. Então, eles não ficam sem receita integralmente, né? Eles continuam recebendo através dessa divulgação desses meios. Tá. A Silvia Caseira, aqui fez uma pergunta, gostaria de saber sobre o IPTU do imóvel. Quer dizer, o ECADs, IPTUs e tal, ou seja, se a academia está fechada, acertou com... Isso pode ser feito com acerto com o próprio dono do imóvel, né? Mas se o dono do imóvel se recusar, ele já reduz o aluguel? O IPTU do imóvel? Boa essa pergunta. O IPTU ele é uma taxa própria quando você assina um contrato de locação, vem a obrigatoriedade de pagar essa taxa. Algumas prefeituras, se eu não me engano, a daqui do Rio de Janeiro, está dando desconto, ou seja, não está cobrando multa
referente às taxas de IPTU. Então, é importante pesquisar em cada município o que o prefeito está concedendo com relação ao IPTU. Por força de um contrato de locação, existe essa obrigatoriedade do pagamento do IPTU. Eu acho que é até uma moeda de troca o locatário demonstrar ou seja, o inquilino demonstrar para o locador que ele vai continuar pagando o IPTU, porque o IPTU ele é um valor bem menor do que o valor do aluguel geralmente, entendeu? E não pode deixar de ser pago, é importante mencionar, porque senão o proprietário do imóvel pode perder esse imóvel, vir a ser leiloado. Mas as prefeituras estão apresentando possibilidades de parcelamento, retirada de multa e de juros, protelamento de vencimento do IPTU. Então, se não conseguir, através do locador, verificar junto às prefeituras essas possibilidades, essas concessões que vêm sendo outorgadas aí. O Marcelo M. Rangel, acho que é o Marcelo, meu amigo, né? Está dizendo que o óculos está torto, Carlinhos. É por isso que eu troquei, que ele está tortinho aqui. Vamos falar agora da questão trabalhista, né? Quais medidas que os donos de academias e espaços culturais podem tomar para evitar a demissão dos seus empregados? Boa essa pergunta. Um drama incrível, mantendo a folha de pagamento dos meus funcionários, que eu não quero demiti-los de maneira alguma. Entendi. Bem, existem 3 grandes possibilidades aí, e elas devem ser analisadas de acordo com o caso concreto, ou seja, cada um verificando ali a sua situação, qual o seu anseio daqui para frente, como se pretende prosseguir durante essa pandemia. Primeiro benefício seria a possibilidade de antecipação de férias e feriados, ou seja, você não está funcionando, você tem uma férias ali pendente que o seu funcionário tem direito a tirar, e já que ele não está trabalhando, você se aproveita para antecipar essas férias desse funcionário. Outra possibilidade de antecipação são dos feriados, tá? É possível antecipar os feriados, tanto os feriados religiosos quanto os não religiosos. Então, isso significa dizer, se você antecipa esse feriado e quando retornar às atividades, né, depois da pandemia, aquele funcionário vai trabalhar no feriado ou, na verdade, ele já gozou aquele feriado, você pode se utilizar dele em outros dias. Agora, para fazer isso, deve ser celebrado um acordo individual por escrito com cada funcionário, tá? Deve ser comunicado com 48 horas de antecedência. A questão das férias, o governo colocou um benefício que você pagaria as férias só no mês seguinte, quando esse funcionário retornar de férias, e 1/3 de férias que ele também teria direito, o governo colocou que pode ser pago no final do ano, junto com o 13º. Tá? A única diferença que teria aí é com relação aos feriados religiosos. Nesse caso dos feriados religiosos, tem que haver a concordância do empregado. Então, e também é feito através de um acordo individual. Então, essa é a primeira previsão aí de você tentar atenuar a sua relação com os empregados, considerando que eles não estão trabalhando, seria antecipar essas férias e o gozo dos feriados religiosos e não religiosos, tá? A segunda possibilidade que pode ser tomada, né, a medida, é a redução da jornada de trabalho e do salário, tá? O governo, através do Programa Emergencial de Renda e Emprego, possibilitou reduzir a jornada de trabalho em 25%, 50% ou 70%. Como que funciona isso? Essa possibilidade se dá durante 90 dias. Pode ser que, passando 90 dias, o governo, perdurando a pandemia, prorrogue isso. Mas vamos supor, vou colocar aqui uma questão hipotética para você entender melhor, Carlinhos, aí, e os seguidores, como funcionaria isso. Vamos supor que você tem um
um empregado, a sua casa aí de dança, por exemplo, está fechada e você pretende reduzir a jornada porque ele não está trabalhando 100%, você pretende reduzir ela à metade, ou 25%, ou 70%. Você reduzindo, no exemplo aqui, 50%, ele trabalharia 50% e você vai pagar só 50% do salário dele. Os outros 50% ele recebe do governo, através do programa da Previdência Social, que é esse programa de manutenção do emprego e renda. Então, você diminuiria a jornada dele em 50%, pagaria só esses 50% e os outros 50% ele recebe do governo, tá? Isso pode ser feito até 90 dias. Eu acredito que passando e perdurando, essa medida deve ser prorrogada aí por mais 90 dias. Aí tem que verificar, porque isso está vinculado com a Previdência Social e através dos benefícios previdenciários. Então, essa parte que ele teria suspenso, no caso 50%, reduzido no caso, teria que ver junto à Previdência Social, através de um contador, qual o valor que ele receberia por conta da redução dessa jornada. Isso é feito através de um acordo individual ou coletivo, ou seja, vamos supor que você tem 10 empregados. Ah, Thiago, eu só estou 7 empregados só, eu não estou conseguindo, eles não precisam trabalhar. Então, 3 eu estou precisando do trabalho dele administrativo, de financeiro, então esses 3 aqui vão continuar trabalhando, mas eu vou reduzir a jornada só de 7. Então, você pode reduzir isso individualmente ou coletivamente. Faz por escrito, envia para o governo, para o Ministério da Economia e também envia para o sindicato da categoria. Uma vez aderindo a esse programa, a primeira parcela ele recebe dentro de 30 dias. Então, assim, eu vejo esse como um benefício interessante, porque você, óbvio que não quer mandar o seu empregado embora, que já está ali com você há bastante tempo, né, já passou por muitas vitórias e muitas dificuldades também. No momento desse, se você quiser preservar o emprego dele, você consegue fazer reduzindo a jornada e o salário, e a parte da redução o governo complementa. Essa é uma medida bastante eficaz. Agora, uma coisa importante para saber, quando você faz isso, quando você se utiliza desse benefício, você não pode, a rigor, mandar o empregado embora pelo período que durou esse benefício dele. Então, ou seja, se você reduziu a jornada dele ali em 50%, conforme o exemplo que eu dei, e ele ficou durante 90 dias nessa situação, quando ele retorna, você tem que manter o emprego dele ali durante 90 dias, ou seja, você não pode, é uma espécie de estabilidade provisória. Você, a rigor, não pode mandar ele embora pelo mesmo período em que ele se beneficiou do programa. Não é que você não pode, você até pode, mas se você mandar embora, você teria que pagar o valor da redução que você se utilizou através do programa. Então, na prática, você, durante 90 dias aí no exemplo que eu dei, não poderia mandar ele embora. Se quiser mandar embora, vai ter que arcar com essa diferença da redução que você se utilizou. Entendeu? Tá, entendi. Aqui a Salu Acard, de São Paulo, disse que em São Paulo não houve nenhuma facilidade em relação ao IPTU. Eu tenho aqui mais uma pergunta, mais 2 perguntas. É possível suspender o contrato de trabalho ou reduzir a jornada? Sim, esse que eu falei agora é da redução da jornada. Você pode reduzir a jornada. Consequentemente, quando você reduz a jornada, você reduz o salário. Então, eu reduzi a jornada à metade, 50%. Vou reduzir o salário em 50%. Quem vai pagar os outros 50%? O governo federal, através desse programa de manutenção do emprego e renda. Tá? Isso os contadores sabem como funciona isso. É um programa muito fácil de se aderir. Você faz um formulário de acordo individual com os seus empregados, eles assinam, você manda digitalizado para o governo, para os sindicatos. É um programa que vem sendo bem utilizado e um programa fácil de se aderir, ele não é um programa muito burocrático, então esse é o da redução que eu acabei de falar. E tem a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho. Essa suspensão do contrato de trabalho, ela tem um prazo menor, ela tem um prazo de 60 dias, tá?
ela não tem um prazo de 90 dias como o prazo da redução da jornada e do salário. Tá? Nesse caso, o trabalhador receberia 100% do que ele teria direito junto à Previdência Social, num caso de auxílio-desemprego. Tá? Isso tudo está vinculado ao auxílio-desemprego. Não quer dizer que se o empregado se utilizou desse benefício de manutenção do emprego e renda, se ele lá na frente for demitido, sem justa causa, ele continua se utilizando do direito ao auxílio seguro-desemprego, tá? Porque eu estou falando isso por quê? Porque esses benefícios estão vinculados à Previdência Social e os valores desses salários eles estão vinculados aos benefícios do seguro-desemprego. Então, para quem quiser saber esses valores, tem que procurar aí o seu empregador e eles, através do contador, vão dizer quanto você vai receber no caso tanto da redução da jornada de trabalho, quanto no caso da suspensão do contrato de trabalho. É possível, sim, respondendo a sua pergunta, suspender o contrato de trabalho. Esse período é menor, é de 60 dias. Se o empregado tiver algum benefício, Tiago, eu tenho aqui um empregado, mas ele tem um benefício, por exemplo, de um plano de saúde, de um auxílio alimentação. Nesse caso de suspensão do contrato, o empregador continua com essas obrigações de manter o plano de saúde e o ticket de alimentação ali, se isso for um benefício já implantado pela empresa. Entendeu, Carlinhos? Entendi, Tiago. Qual o benefício para o empregador e para o empregado? Nesse caso, para o empregador, ele consegue manter o emprego. Nessa redução de jornada, ele vai pagar, por exemplo, se for uma redução de 50%, ao invés dele pagar o valor cheio, ele vai pagar a metade. A outra metade um pouco, né? Exatamente. Na outra metade, o governo que paga. Então, eu acho que é muito interessante, eu acho que é uma grande vantagem. E no caso da suspensão do contrato também, porque para o empregado ele vai continuar recebendo, vai ser mantido o vínculo empregatício. Eu acho que é uma grande vantagem aí, tanto para o empregado quanto para o empregador, porque se mantém o vínculo empregatício, o empregado não vai ter que desembolsar o valor integral do salário porque ele não está recebendo, né? Então eu acredito que esteja sendo muito difícil aí para as pessoas que trabalham com os espaços culturais, que têm empregado, em manter um pagamento de 100% integral para os seus funcionários. Então acho que é um benefício muito grande aí se utilizar desse programa para a preservação de emprego e renda, sim. Olha, eu tenho uma pergunta aqui, duas perguntas aqui. Uma é da Tayana Santos, 2010. Alô, Tayana, é a produtora do primeiro grande festival para músicos independentes, né? E já está acontecendo agora, por causa da pandemia, foi adiado para agosto, e por enquanto está acontecendo a Casa de Todos os Ritmos. E a Tayana é a grande mentora desse projeto, junto com a Vale, patrocinado pela Vale, LEP Produções. E ela faz a seguinte pergunta. Falando de trabalhista, né, falando de questões trabalhistas, né, ainda temos os temporários. Muita gente da nossa classe é informal. Neste caso, como ajudá-los? Se o trabalhador for um trabalhador informal, que foi aquilo que eu falei lá na frente, né, porque muitos artistas trabalham por programa fechado, né, um espetáculo, acabou o espetáculo, acabou o trabalho, né? Então, esses trabalhadores, eles têm que se utilizar desses projetos de lei. Esses projetos de lei são específicos para auxiliar esse profissional da cultura que não está com carteira assinada, por exemplo, entendeu? Uhum. Olha, Maria Isabel de Resende, né, pergunta, esta ajuda do governo é só para a classe artística ou geral? Ou seja, geral. Secretária do consultório médico dela. Geral, é geral. Essa é para todo mundo. É para todo mundo. Tá? A Aline Santos X, a pergunta dela eu não entendi muito bem, está aqui. Mas o complemento do governo deveria exatamente o que foi descontado pela empresa? Não entendi a pergunta.
eu acho que eu entendi, Carlinhos. Ela quer saber, por exemplo, vamos dar um exemplo hipotético aqui. Se o empregado ganhava, por exemplo, R$ 2.000, o empregador dele reduz a jornada a 50%. O empregador vai pagar, no caso, R$ 1.000, que é referente a 50%, e esses outros 50%, foi como eu falei, tem que ser verificado junto aos contadores, porque há um limite de pagamento que varia entre, eu vou falar aqui para você, entre R$ 261 e R$ 1.813. Isso vai depender de acordo com a proporcionalidade da redução e de acordo com o seguro-desemprego, porque isso está vinculado à Previdência Social. Então, quem vai responder melhor qual é esse percentual que vai ser reduzido, o governo vai pagar, qual o valor? Os contadores, tá? Porque ele está vinculado à Previdência Social. Tá Mas aqui é o dentro Mauro desse limite. Benevenuto, meu filhão está aqui, né? Ele é contador. Valeu, Mauro. Mauro não fez nenhuma pergunta, está endossando tudo que você está falando, está concordando com tudo, né, com a tua explanação. Coloquei 1813. O Mauro, né, o MP, é 1.813 o valor. Isso, até 1813, exatamente. Foi o Mauro que me deu essa informação aqui agora. Gente, olha só. Vamos ver se vem mais alguma pergunta. Eu estou muito feliz. Aí, se vocês estão, né, se for legal, aí joga coração aí, minha gente. Eu gosto de ver coração subindo. Joga bastante coração subindo, bastante mãozinha de ok. A minha mãozinha está bem malhadinha, olha. Thiago, agora eu estou pegando o sol, olha só. Tudo malhadinho. Caramba, cara. Dá O, uma. Ca... o Carlinhos, o meu filho Gabriel também adora coraçõezinhos. Quando ele fala com os amiguinhos, aí ele fala: tchau, tchau, beijinhos, corações. Adoro ver esses corações subindo aqui. Beijos, corações, muito legal. Tem uma pergunta aqui. Espera aí que a Raquel está escrevendo aqui, né? Nossa, tem muita pergunta. A gente está conseguindo pegar algumas, porque passa muito rápido aqui, né? Auxílio do governo aos profissionais da dança requer alguma regra, como carteira assinada ou DRT? Né? Sim, tem que ter carteira assinada, tem que ter vínculo empregatício. Foi exatamente aquilo que eu estava falando. Quem não tem vínculo empregatício pode se utilizar no eventual aprovação desses projetos de leis que nós mencionamos aqui, tá? E também, se encaixar no caso do auxílio emergencial, também é um benefício, né? O auxílio emergencial é aquele valor de R$ 600, que não é o melhor valor do mundo, mas é um valor. E quem é mãe solteira, que tem filhos sob sua dependência, recebe dobrado, recebe 1.200. De certa forma, quem não tem vínculo empregatício, um auxílio aí para passar essa dificuldade aí da pandemia. Olha, tem uma pergunta aqui que eu acho interessante, mas eu vou... É Mário Rocha. Eu acho que a forma que ele faz a pergunta é que é meio... E o artista que está tomando calote de casa de show, como faz? Quer dizer, eu posso responder? Não, pode, tem você. Não. Assim, ninguém está ganhando nesse período de pandemia, né? Então, a gente está discutindo exatamente aqui medidas para atenuar a situação temporária aí durante essa pandemia. Obviamente, se tiver alguma casa de espetáculo que não pagou, tem que verificar, né, ô Carlinhos? Uma coisa é uma casa de espetáculo que não pagou, que estava com provisionamento para pagar nesses meses agora de abril, maio, junho, e está passando por essa dificuldade. Esse é um cenário, né? Esse é um cenário diferente por exemplo, de uma casa de show que deveria já ter pago isso antes da pandemia e não pagou. Então, aqui a gente tem que saber dividir, né? São dois cenários. Um cenário é aquela casa de show que estava devendo um artista antes da pandemia, e outra coisa essa inadimplência decorreu da pandemia, né? A gente tem esses dois cenários.
O que ele pode fazer é tentar receber isso amigavelmente, e se não receber, ele tem que entrar com ação na justiça. Esse é o caminho, não tem outro caminho. Acho que está Entendeu? respondido, Mário. Faltou uma informação, o show foi feito, o público pagou e a casa não repassou. Então é uma questão de entrar na justiça. Entrar na justiça, É exatamente. simples. Flávio Miguel, coreógrafo. Você acha que isto é só... Ah, meu Deus, que letra aqui. A Raquel está copiando as perguntas, mas a letra dela é meio... vocês acham que isto só influencia no formato das relações trabalhistas, de profissionais de dança? Isso, deixa eu ver se eu acho essa pergunta. Ai, filho, eu não entendi a letra dela aqui. Bem, essas questões... Caminhamos para o formato... De empresas contratando mês. Caminhamos para o formato de relações trabalhistas e profissionais de dança trabalhando só um mês? Não, mês. Ah, por mês, eu entendi a pergunta. Isso a gente é uma pergunta que eu não vou fazer aqui, não vou dar uma de mãe de Ná, não, Carlinho. Eu não tenho como prever como vão se dar essas relações pós-pandemia, né? Eu acho que a gente tem que aguardar aí qualquer previsão aí, eu estaria sendo... não estaria sendo honesto. Eu não sei, e isso não serve só para casa de dança, né? Para todas as relações trabalhistas, como que vão se dar essas relações? A gente não sabe. O que a gente tem visto é que os trabalhos que possam ser realizados de forma remota, eles são realizados, mas eu não tenho como fazer essa previsão de como será isso, eu não tenho como fazer. Eu estou vendo aqui algumas coisas, está aqui a Carol Villanova botou letra de médico. Realmente, a Raquel é médica e ela vai escrevendo rápido que só ela entende. Você vê o que é a convivência, né? Eu entendo a letra dela. Né? Eu já tive em caso de farmácia de eu ler a receita para o cara da farmácia. Eu entendo a letra dela, mas tem hora que fica complicado mesmo. Vou aproveitar para mandar um beijo para minha irmã aí, Carlinhos, para Carol. Faltam 9 minutos. Mandar um beijo para Carol aí, minha irmã, Carlinhos. Carol. Gente. Ela é sua produtora. Ele falou que a Carol é irmã dele. Carol Villanova, Tiago Villanova são irmãos. Então, a Carol, que trabalha comigo, né, há anos, na verdade, né, nossa, a Carol, 14 aninhos de idade quando ela chegou lá. E hoje já se... Hoje já... Vamos planar a idade. O Fábio Villanova estava aqui também. Né? Legal. É aniversário dele hoje aí. Do Fábio. Do Flávio? Ô, Flávio, um abraço para você, parabéns, tudo de bom, muita paz, muita saúde, tá? Que Deus te abençoe. Isso que é interessante. Olha, tem uma aqui, a gente tem 8 minutos. Casa de dança Marcelo Ferreira. Se um funcionário ganha 3 mil e teve a jornada de trabalho reduzida a 70%, ganharia só 30% da empresa e 70% no governo, mas como 70%, 2.100, e o teto é 1.813, ele acabaria ganhando menos, certo? Certo, exatamente, isso aí. É isso aí. Eu já respondi, tá vendo? É a minha convivência com o meu advogado. Tiago, galera, primeiro eu quero agradecer essa galera. Nossa, tivemos uma live bem concorrida. Muito obrigado a todos vocês que vieram aqui. Isso se deve ao prestígio do Tiago Villanova, da Villanova e Brandão Advogados. Né? Eu assino embaixo, tudo meu é tratado lá. Se você quiser, até que eu fixei, né, o arroba deles aqui embaixo. Obrigado a todos vocês que confiaram, vieram aqui, estão nos prestigiando até agora, com mais de 90 pessoas aqui passando. Né? E eu quero agradecer muito a todos vocês. E você, Tiago, papai do céu te abençoe. Um abraço para essa família linda. Pode subir no coração, gente. Abraço, coração. Linda. Dá um beijo no teu filhote, tá bom? Um abraço na esposa e muito obrigado. Valeu, Carlinhos. Eu queria te agradecer aí também e falar para os seus seguidores aí. Nós temos esse canal no YouTube que é o VNBTV.
é muito bacana. Eu falo sobre vários temas do direito de uma forma simplificada, então, relação com companhias aéreas, planos de saúde, eu tenho falado muito sobre planos de saúde, sobre os direitos dos consumidores de plano de saúde durante essa pandemia. Inclusive, eu vou fazer uma live na terça-feira, também com o pessoal da cultura, do teatro. Terça-feira? Terça-feira, com o pessoal da Rugas Peça. É uma peça que fala sobre o envelhecimento, uma peça muito interessante, sobre o direito dos idosos. Eu vou conversar com eles lá sobre planos de saúde durante essa pandemia, sobre questões trabalhistas de cuidadores de idosos, também sobre essa questão do aluguel. Para Raquel, mandar um beijo para Raquel e estamos aí à disposição, à ordem, e eu fico muito feliz em Raquel tá te aqui, ver ó. bem. Ó. Tudo bom, Raquel? Obrigada. Raquel é o HD externo do Ela Carlinho, fica né, aqui. Carlinho? Meu HD externo. Meu HD Muito externo. bom. Não, é porque fica tanta pergunta, eu fico nervoso aqui, quero responder. Eu queria responder a todos, é uma pena que a gente não consegue. O Clóvis Jurado, obrigado pela presença. Flávio Miguel, coreógrafo. Enfim, todos vocês. Evelyn RJ10, muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Olha, aí no pé dessa. Então, o endereço do Tiago Villanova, né? Villanova e Brandão Advogados. Um abraço na Priscila, tá, Tiago? Dá um abraço nela, um beijo no filhote. Tudo de bom. Gente, Valeu, eu preciso Carlinhos. dizer a vocês, as lives do Tiago, elas são muito simples. Eu sou um cara que eu sempre fugi de termo. E olha que eu fiz vestibular para Direito, cheguei a cursar 6 meses, mas fugi, fui para Pedagogia. Né? E quando o Tiago fala, a gente consegue entender. E lá nas suas lives você fala de um jeito muito, muito apropriado para quem realmente, né, para meio entendedor, né, para um Verdade. leigo entender. Né? Quero agradecer a você. E aqui só para, Carlinhos, como você acha que será o retorno da dança de salão pós-pandemia, vista a importância do contato físico? Né? Olha, Isildinha Prado, existe um mundo antes e um depois, um AC e um DC, antes e depois da Covid. Né? Mas, e como nós somos muito da aproximação, nossa atividade é a atividade de contato, certamente nós vamos encontrar uma vacina, nós vamos encontrar um remédio, isso vai passar e nós vamos poder dançar. Eu tenho maior fé nisso, porque a dança também cura, e cura a alma, cura a dor da alma, cura a dor física do corpo e da mente. Então nós vamos dançar, com certeza. Vem aí um remédio, vem aí uma vacina, e nós vamos estar juntos. Tiago, beijo no teu coração. Valeu, Carlinhos. Tchau, obrigado aí. Obrigado. Um abraço. Beijo. Tchau. Tem certeza que deseja encerrar? Sim.